Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Não se esqueçam de tirar a roupa que ficou estendida no varal do seu quintal. Pegue um balde se você tem alguma goteira na sua casa, porque agora eu vou narrar um relato ao som de chuva. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você fizer isso, nenhuma assombração vai puxar o seu pé de noite, e o lobisomem não vai perturbar você de madrugada. E claro, isso ajuda o canal a crescer. Brincadeiras à parte, tá na hora de falar sério, pois eu tenho mais um relato enviado aqui para o canal. O meu bisavô era um imigrante alemão que veio para o Brasil, fugindo dos horrores da Grande Guerra que devastou quase toda a Europa. Ele veio morar no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul. Com as economias que ele tinha, ele conseguiu comprar um pedaço de terra, e lá ele reconstruiu a sua vida. Conheceu a minha bisavó e prosperaram bastante. Compraram vacas, cavalos, porcos e puderam oferecer um pouco de conforto para os meus avós. Durante as gerações da minha família, eu escutei uma história de algo que o meu bisavô presenciou há muitos anos atrás. E eu sempre escutei essa história desde que eu era uma criança. Meu bisavô já tinha algumas vacas em sua fazenda, como eu mencionei. E também ele tinha contratado alguns peões para trabalhar naquela fazenda. Os meus avós já eram nascidos. Alguns dias antes da Semana Santa, um dos porcos do meu bisavô apareceu sem vida. Meu bisavô pensou que pudesse ter sido algum animal selvagem. Quando eles encontraram o pobre porco, o animal estava oco por dentro. Todos os seus órgãos haviam sido removidos do seu corpo. Os peões ficaram alerta, mas na noite seguinte nada aconteceu. No dia seguinte parece que os seus animais não haviam sido atacados. Porém, na semana posterior, de novo, um outro porco havia sido encontrado sem vida, e nas mesmas circunstâncias que o primeiro suíno da semana anterior. Meu bisavô estava muito indignado, se perguntando quem poderia estar fazendo aquilo com seus animais. A minha bisavó sempre foi uma pessoa muito religiosa e percebeu um padrão nesses ataques. Ela percebeu que esses ataques só aconteciam na madrugada de sexta para sábado, e sem contar que era época de quaresma. E isso nunca aconteceu naquelas bandas desde que o meu bisavô chegou no Brasil. O meu bisavô concordou que era certo que os ataques estavam ocorrendo somente na sexta-feira, mas ele não concordou que era exatamente por causa da quaresma. O meu bisavô não era um homem religioso. Os peões aconselharam o meu bisavô a fazerem vigília nas noites de sexta-feira, e assim fizeram. Exatamente como a minha bisavó havia dito, um dos peões que estava de vigília naquela noite de sexta-feira começou a escutar uma movimentação estranha no chiqueiro. Os porcos estavam agitados. Um dos peões se aproximou do chiqueiro com uma espingarda e viu uma criatura de costas, coberta de pelos negros, atacando um dos suínos. Aquela coisa se virou para o peão e estava com um dos porcos na boca. O peão atirou naquela coisa. Aquela besta, em uma velocidade surpreendente, saiu correndo em duas patas, levando o porco na boca. Aquela coisa corria como um ser humano, mas era muito rápido. Segundo o peão, ele chegou a ver que não media menos de 2 metros. Ele não conseguiu ver muitos detalhes daquele animal devido a estar escuro naquela noite. Rapidamente o meu bisavô e os outros peões chegaram e o peão que estava de vigília relatou tudo o que viu. Os outros peões tentaram caçar aquela besta que roubou o porco, mas mesmo tentando seguir o rastro de sangue, não conseguiram encontrar nada. Era por volta de 2 horas da manhã quando tudo isso aconteceu. Os dias se passaram, mas nada de estranho aconteceu. Até que finalmente havia chegado a Semana Santa. Todos na fazenda estavam esperando que na Sexta-feira Santa ocorresse outro ataque. Nesse dia, até o meu bisavô se prontificou a ficar de tocaia para capturar aquela besta fera. Quando a sexta-feira chegou, depois do meio-dia, começou a chover bem forte, com bastante relâmpagos.
Um dos peões que estava em sua casa, de sua janela, ele conseguiu ver que uma vaca acabou se assustando com um dos relâmpagos e se soltou. Ela começou a correr desvairadamente. Logo o peão foi correndo avisar o meu bisavô que uma das vacas havia se soltado e estava indo em direção a um descampado. Meu bisavô chamou 2 peões para ir com ele buscar a vaca. Os peões ficaram um pouco relutantes porque era Sexta-feira Santa e por ser um dia muito sagrado, eles aconselharam que não seria bom fazer isso. Porém, como o meu bisavô era o patrão, eles tiveram que aceitar a ordem. Meu bisavô buscou uma arma por segurança, pegou uma corda e, juntos com os outros peões, saíram debaixo de chuva para buscar a vaca. Em uma certa parte, eles viram rastros de sangue no chão, e esse rastro levava até uma mata. Meu bisavô pensou que poderia ser a sua vaca que estava ferida. Dito e certo, eles seguiram o rastro e aí se depararam com uma cena horrível. A vaca estava deitada no chão. Estava sendo devorada por uma criatura de pelos negros, garras grandes, braços fortes como de um gorila. Aquele monstro, quando viu os peões e o meu bisavô, se pôs de pé, em 2 patas como se fosse um ser humano. Aquele bicho tinha uma cabeça muito parecida com a de um Rottweiler, porém os seus olhos eram grandes, arregalados, e os seus olhos eram praticamente de um réptil, segundo o que relata o meu bisavô. Era um bicho muito, muito estranho. Literalmente, ele tinha aspectos caninos, mas os seus olhos eram como se fosse o de um crocodilo ou algo do tipo, porém muito grande, como se não coubessem em sua cabeça. Um dos peões fez o sinal da cruz quando viu aquilo, mas o meu bisavô, sem pensar 2 vezes, mandou bala naquela criatura. Aquela criatura deu um grito de dor após um dos tiros atingir o seu abdômen. Um grito parecido com um porco, mas ao mesmo tempo como se fosse de gente. Todos saíram correndo até a sede da fazenda. O meu bisavô, quando chegou, contou tudo para a minha bisavó. Ela começou a repreendê-lo e disse que não deveria trabalhar na Sexta-feira Santa. Ela pegou o seu terço e começou a rezar. Os peões também começaram a rezar em suas casas. Tudo isso aconteceu à tarde, mas quando chegou a noite, o meu bisavô ficou de tocaia, pois temia que aquela coisa pudesse voltar. Mas felizmente aquela coisa nunca mais voltou. Meu bisavô acredita que conseguiu ferir gravemente aquela coisa. Ele acredita que aquilo poderia ter sido um lobisomem. Porém, era de dia, e como reza a lenda, lobisomens geralmente não aparecem de dia. Mas isso é uma coisa que não temos certeza. Outro detalhe que chamou a atenção dele eram os seus olhos, que eram muito estranhos. Literalmente eram olhos de réptil. É algo que ele nunca soube definir bem o que era. Eu pessoalmente creio que talvez eles viram algo de outra dimensão. Eu peço que você possa escrever nos comentários desse vídeo o que você acha que era aquilo, ou se você conhece algum relato parecido. Me despeço de todos. Boa noite.